Olá, estamos de volta à aula de número 7. Na aula de hoje falaremos sobre o conceito de porcentagem. Na verdade serão duas aulas, aula 7 e aula 8, vão falar sobre o conceito de porcentagem. Vamos lá. Bom, boa parte das vezes o que realmente interessa para o aluno, o que realmente interessa para o concursando, é saber interpretar os problemas de concurso público que envolvam porcentagem, mas mesmo o meu grande objetivo nessas duas aulas seja trabalhar com a parte da interpretação, antes eu vou passar pela parte operacional. Vou recordar rapidamente as continhas com porcentagem, para depois a gente partir, finalmente, para os exercícios. Bom, primeiramente que a palavra porcentagem significa fração de denominador 100. Então quando a gente fala sobre porcentagem, a gente está falando sobre uma fração de denominador 100. As continhas com porcentagem, algumas pessoas estão acostumadas a fazer de cabeça, outras têm um jeitinho de fazer e tudo mais. Mas, por exemplo, vamos supor que eu tivesse que calcular 32% de 450. Eu sei que algumas pessoas têm um método lá de fazer 10%, depois fazer 1%, depois somar. Dá certo, claro que dá. Agora, se eu fosse realmente fazer a conta, ficaria assim, ó. 32% é uma porcentagem, é uma fração de denominador 100. 32 por 100 vezes o 450. A boa notícia é que eu posso cortar zero com zero. 32 vezes 45 na parte de cima. 1.440. Divididos por 10. Isso daqui vai dar 144. Então, se algum dia alguém me perguntar quanto que é 32% de 450, eu sei. 32% de 450 é 144. Só para recordar a parte operacional com vocês. Dá mais um exemplo aí, professor. 18% de 900. Quanto que é 18% de 900? Passamos pela mesma discussão. 18% vezes o 900. 18% vezes o 900. Aqui tem uma boa notícia, melhor do que a notícia no exemplo anterior, né? Tem 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. A única coisa que te sobra é 18 vezes 9. E 18 vezes 9 é 162. Quanto que é 18% de 900? 162. Então tá aí. A parte operacional é isso. É claro que você não vai abrir a tua prova da Prefeitura de BH e tem um exercício lá. Calcule 14% de 1.000. Pelo amor de Deus. Isso daqui é só para a gente usar como ferramenta nos exercícios que vão vir em seguida. Só que antes de eu partir para os exercícios, tem duas pegadinhas de prova de concurso público que envolvem porcentagem, que as bancas examinadoras insistem em bater na mesma tecla. Insistem em tentar enganar o concursando no mesmo ponto. Por isso que eu criei esse slide em branco, que eu vou chamar de importante, e eu quero que vocês percebam algumas coisas em relação à porcentagem. Primeira delas é a seguinte. Vou dar um exemplo, tá, pessoal? Imagina que vocês tenham uma loja e vocês vendam casacos. Cada casaco vocês vendam por R$100. É um exemplo. Cada casaco vocês vendam por R$100. E aí, de repente, vocês resolvem aumentar o preço. Eu vou fazer um aumento aí de 20%. Se aumentar 20%, quanto que é 20% de R$100? 20% de R$100 é R$20, ué. O casaco vai aumentar R$20 e vai passar a custar 120. Tranquilo. E de repente, quando você colocou esse casaco a R$120, ele parou de vender. Ninguém queria comprar. Aí você falou, bicho, vou ter que voltar. Vou ter que voltar no anterior. Vou dar um desconto de 20% para voltar no anterior. Aí quando você dá o desconto de 20%, você tem uma surpresa. Quanto que é 20% do preço atual do casaco? Quanto que é 20% de 120? 10% é 12, 20% é 24. Se eu pegar o casaco de 120 e der um desconto de 24, ele vai para 96. Ele não voltou ao que ele era antes. Perceba que a hora que eu aumentei 20%, depois diminuí 20%, eu não voltei no mesmo lugar. Se eu quiser voltar no mesmo lugar, eu vou ter que usar outra porcentagem. A porcentagem da ida é diferente da porcentagem da volta. Vou escrever isso de maneira informal aqui, tá? A porcentagem da ida é diferente da porcentagem da volta.
Porcentagem da ida é diferente da porcentagem da volta. E claro, né, bicho? Tem muito exercício que pega exatamente nesse calo do concursante. Ah, um produto sofreu um desconto de 30% para voltar no preço original. Aí o aluno fala, se descontou 30% para voltar no original é só aumentar 30%. Não é. A porcentagem da ida é diferente da volta. Durante os exercícios, os caras vão tentar várias vezes nos iludir e nos convencer de que eu posso fazer isso daí. Eu não posso, então fiquem bem espertos. Esse é o meu importante, eu vou chamar de importante 1. Por quê? Porque tem importante 2. Tem outra sacanagem de provas e concursos que eu quero que vocês fiquem espertos. Imagina que na sua mesma loja lá, que vende casacos a R$100, você aumente o preço dos seus casacos em 10%. Se aumentar o preço dos seus casacos em 10%, 10% de 100 é 10 mesmo, ué. Seus casacos vão passar a custar 110. Só que daí, por um acaso do destino, continua vendendo um monte. Aí você pensou, bom, se eu aumentar mais ainda o preço, eu vou lucrar ainda mais. Vou aumentar mais 10%. Quanto que é 10% do valor atual do casaco? 10% de 110 é R$11. Se aumentar R$11, 110 mais 11 vai dar 121. Beleza. Eu fiz um aumento de 10% e um aumento consecutivo depois de mais 10%. Agora, tem aluno que diz, professor, se aumentou 10% e depois se aumentou 10%, é a mesma coisa que aumentar 20%, né? 10% mais 10 dá 20. Não, não é a mesma coisa. Se eu tivesse aumentado 20%, 20% do valor inicial é 20% de 100, que é 20. O meu casaco teria ido para 120 e não para 121. Então, não dá o mesmo resultado. Se um exercício falar que tem um aumento de 10%, outro de 10% e outro de 10%, não é a mesma coisa que 30%. Você tem que aplicar um de cada vez, dá diferença. Se você quebrar 20% em 2 aumentos de 10, veja que o valor final é maior. Se quebrar o 20% em 4 aumentos de 5, o valor vai ser maior ainda. Se quebrar o 20% em 20 aumentos de 1%, o valor vai ser maior ainda. Então, cuidado. Uma porcentagem de cada vez. Vou colocar aqui de uma maneira informal, uma porcentagem de cada vez. Então, se tem um aumento de 10% e outro de 10%, você aumenta um de cada vez. Não vai fazer 20% achando que dá no mesmo. Não dá. É isso que eu quero que vocês fiquem espertos nessa parte inicial. E agora que a gente já recordou a parte operacional e as eventuais pegadinhas que podem aparecer, vamos para os exercícios. Vamos para os exercícios, vou começar com esse exercício, prova do concurso da Polícia Militar aqui do Paraná, ano de 2005. Um exercício bem simples, só para a gente começar a pensar em porcentagem. Um administrador municipal promoveu uma consulta à população com o objetivo de obter subsídios para o projeto do orçamento do próximo ano. Das pessoas consultadas, 4.392 responderam que a maior prioridade deveria ser dada à segurança pública. Sabendo que estas 4.392 constituíam 24% do total, calcule esse total. Bom, se essas 4.392 pessoas correspondiam a 24% do total, quanto que é o total? Em pessoas eu não sei. Mas quanto que é o total em porcentagem? Total em porcentagem é 100. 100%. E quantas pessoas vão ser? X. Tá aí. Vou resolver esse exercício de porcentagem que acabou de recair numa regra de 3. Multiplica cruzado, 24 vezes x, 24x. 4.392 vezes 100, 4.392 com 2 zeros atrás. X é igual 439.200 divididos por 24. O que vai acontecer? Essa conta não tem como escapar, né? É meio desagradável, mas tem que fazer. Essa conta vai dar 18.300. Tá aí. Esse é o total de pessoas. Se você tiver numa situação em que 4.392 pessoas sejam 24%, o total vai ser 18.300 e vou lá e marco letra A. Claro, esse exercício aqui é só para aquecer os motores, começar a pensar sobre porcentagem. Agora vamos avançar um pouquinho, vamos dificultando
de um exercício para o outro. Exercício agora dela, a banca examinadora de vocês, a FUMARC. Certa pessoa, certa mercadoria, cujo preço era de R$80, passou a custar 90. É correto afirmar que o preço sofreu um reajuste de quanto? Quantos por cento que esse preço aumentou? Se você parar para pensar, o teu valor inicial era R$80. Sofreu um reajuste e esse produto passou para R$90. De quantos por cento foi o reajuste? Não sei. De quantos por cento foi o reajuste? Não sei. Agora tem uma pergunta que se sabe. De quantos reais foi o reajuste? Bom, de 80 para 90 foi um reajuste de R$10. R$10. Esse 80 inicial, ele é o preço total. Ele é o preço de 100%. E esse R$10 representa quantos por cento? Então, R$80 era o preço original, e se era o preço original, ele corresponde a 100%. O meu aumento foi de R$10, e R$10 corresponde a X%. Pronto. Se eu multiplicar cruzado, corta um zero com um zero antes, 8 vezes X, 8X, 1 vezes 100, 100. X é igual a 100 divididos por 8. Isso daqui vai dar 12,5%. Quer dizer que esses R$10 que aumentou no preço correspondem a 12,5%. Então o meu aumento foi de 12,5%. Se o produto custar R$80 e eu der um aumento de 12,5%, ele vai passar a custar 90. Ou seja, o meu aumento foi maior do que 12%, né? Foi maior do que 12,5%. Vou lá e marco a letra C. Entenderam a ideia? Perceba que o assunto regra de 3 simples acaba sendo ferramenta importante durante a resolução dos testes de porcentagem. Vamos avançar, vamos dificultando aos poucos, vamos tentar fazer com que a gente consiga chegar devagarinho nos exercícios mais difíceis de porcentagem. E agora eu vou fazer esse teste aí de número 2, está aparecendo. Uma máquina, depois de usada, sofre uma desvalorização de 12% e é então avaliada em 1.760. Qual era o valor original da máquina? Bom, o valor original da máquina você já chamar de X reais. Máquina custa X, sofreu uma desvalorização e após a desvalorização ela passou a custar 1.760. 1.760. Custava X, passou a custar 1.760. E a desvalorização foi de 12%. Então custava X, diminuiu 12% e passou a custar 1.760. E eu quero saber quanto que é o valor original. Quanto que é o X? Quanto que é o valor original dessa máquina? Aí você pode pensar assim, se custava X, diminuiu 12% e foi para 1.760, só aumentar 12% que volta no original. Ué. Se diminuiu 12, caiu, agora aumenta 12 e volta no original. Não. Se eu diminuir 12 e depois aumentar 12, eu volto no original? Não. Isso está nesse slide aqui. A porcentagem da ida é diferente da porcentagem da volta. Então a banca aqui está querendo te induzir a pensar que se eu aumentar 12% em cima do 1.760, vai voltar no original. Não vai. Não vai voltar no original. Então esqueça isso. Esqueça isso. Tá, professor, se esse plano que foi o primeiro plano que eu pensei é ruim, qual que seria uma ideia boa? Bom, o X reais é o valor original do produto. X reais eu posso chamar de X 100%. O 1.760 é o valor original, menos 12%, 100 menos 12, 88%. Pronto. Agora eu posso montar uma regra de 3. X reais é 100%, 1.760 é 88%. X reais representa 100%, 1.760 reais representa 88%. Beleza, beleza. Cruzou. 88 vezes X, 88X. 1.760 vezes 100. 1.760 com 2 zeros atrás.
quando dá essa conta aqui? 176 por 88 dá 2. 176 por 88 dá 2. Com 3 zeros atrás, 2.000. Tá aí. R$ 2.000 era o valor original. Vou lá e marco letra C. Quer dizer, se tiver um produto que custa R$ 2.000 e eu der um desconto de 12% nesse produto, ele vai cair de R$ 2.000 para 1.760. Então esse exercício eu fiz para vocês ficarem espertos, para vocês não caírem naquela pegadinha. Ah, se diminuiu 12 é só aumentar 12 para voltar no original. Não é. Esse exercício é uma prova disso. Avança. Avança, vamos para o exercício de número 3. Tem mais trocentos exercícios para serem feitos e várias coisas a serem pensadas. Vamos embora. Sobre o preço de um carro importado, incide o imposto de importação de 30%. Em função disso, o seu preço para o importador é de R$ 19.500. Supondo que tal imposto passe de 30% para 60%, qual será o novo preço do carro para o importador? Bom, o que eu posso fazer aqui? Você pode pensar que o preço original do carro é X. Esse carro, ele passa por um imposto de 30%. E após esse imposto, ele passa a custar R$ 19.500. Pergunta do exercício é, se ao invés de 30%, o imposto fosse de 60%, qual seria o valor final do carro? O valor final, já que eu já usei X lá em cima, vou chamar de Y. Um carro tem um preço original X e incide um imposto de 30%, e depois do imposto ele custa R$ 19.500. Se ao invés de 30% o imposto tivesse sido de 60%, quanto teria que ser o valor final? E aí alguns concursantes vão pensar, professor, eu quero aumentar 60%, só que eu já aumentei 30%. Se eu já aumentei 30%, é só aumentar mais 30% que dá 60%. 30% chega no 60%. É só aumentar 30% em cima do 19.500. Só aumentar 30% em cima do 19.500. Certo? Errado. Aumentar 30 e aumentar 30 não é a mesma coisa que aumentar 60. Lembram desse slide aqui? Uma porcentagem de cada vez? Então esse teu plano de aumentar mais 30 em cima do valor, não vale. Tá, se esse meu plano é ruim, qual que é a ideia boa? A ideia boa é a seguinte. O X reais era o preço original. Vou chamar ele de 100%. O 19.500 é o original mais 30. O 19.500 é 130%. E o Y que está lá embaixo, é o original mais 60. 160%. Tem alunos que vão querer resolver esse exercício em duas partes. Pegar o 130 e o 19.500, o 100 e o X, descobrir X, o valor original. Depois que descobrir X, o valor original, coloca 60% em cima e descobre o Y. Pode ser? Pode. Mas tem um jeito mais rápido. Tem um jeito de matar em uma regra de 3 só. Coloca assim, ó, 130% é 19.500 e 160% é quanto? Monta desse jeito, fica mais rápido. 130% é 19.500, 160% é Y. Corta 0 com 0, 13 vezes Y, 13Y, 19.500 vezes 16. 19.500 vezes 16, 312.000. Y é igual a 312.000 divididos por 13. Isso daqui vai dar R$ 24.000. Então tá aí. O valor final do carro, com imposto de importação, R$ 24.000. Com imposto de 60%, ele sai por R$ 24.000. Vou lá e marco letra B. Então esse caminho acaba sendo muito mais curto do que os outros caminhos que eu considerei. Tem alunos que tentam descobrir o X primeiro, que é o valor original. Aí faz a regra de 3 e descobre que X é 15.000. Aí coloca 60% em cima do 15.000 e aí vai chegar no 24.000, que é o valor final. Eu acabei preferindo matar numa regra de 3 só, que faz com que as coisas fiquem um pouquinho mais rápidas, ok? Tem mais exercícios. Qual que é o próximo que nos aguarda aqui? Um exercício da UDESC.
teste de número 5 da apostila de vocês. Vamos lá, galera. Agora que vocês já pegaram a manha, já é o momento de tentar fazer sozinho, hein? Já é o momento de ir assistindo essa minha aula pausando. Pausa, tenta resolver, aí pausa, tenta resolver, assiste minha resolução. É uma boa oportunidade de vocês irem estudando enquanto assistem a essa aula. Vamos matar esse exercício sim. Quando chegou o inverno, um comerciante aumentou em 10% o preço de cada jaqueta de couro de seu estoque. Terminada a estação, fez uma promoção com 20% de desconto, passando o preço da jaqueta para R$ 176. O preço inicial da jaqueta antes do aumento era... Peraí. Pensa que o preço inicial eu vou chamar de X. Primeira coisa que aconteceu, ele aumenta o preço em 10%. E aí eu vou chegar num segundo preço, que eu vou, sei lá, chamar de Y. E daí, em seguida, ele dá um desconto de 20%. E após o desconto, chega no valor final. E o valor final ele deu 176. Qual que é o valor original da jaqueta? Qual é o valor X original? Tem os alunos malucos que querem fazer, professor, aumentou 10, diminuiu 20. Para voltar é só aumentar 20 e diminuir 10. Não, não é. A porcentagem da ida é diferente da porcentagem da volta. Então esse plano sai pela culatra. Agora, vamos tentar fazer um paralelismo entre as porcentagens. Pense que o valor original é 100%. Se você aumentar 10% em cima do 100%, vai ser 10% de 100 é 10. 100 mais 10, esse Y é 110. Agora, em cima desse Y, que é 110%, eu vou descontar 20%. Só que não é 20% do total, do original, é 20% de 110. 20% de 110, 10% é 11 e 20% é 22. 110 menos 22, 110 menos 22 dá 88. Então esse bonitão que aparece aqui no final, ele corresponde a 88% do preço original dessa minha jaqueta. Aí agora eu posso fazer uma regra de 3 para matar. Que regra de 3? X representa 100%, 176 representa 88%. X representa 100%, 176 representa 88%. Pronto. Essa regra. E perceba que essa regra de 3 rolou em algum exercício hoje. Tá aqui, ó, bem parecida, só que era com 1760. Até achei esquisito que eu já tinha visto essa conta hoje. Vamos dar aquela cruzadinha. 88 vezes x, 88x. 176 vezes 100. 17.600. Passa dividindo. 17.600 dividido por 88. 176 por 88 dá 2. Com 2 zeros atrás está aí, 200. Então, de novo, usamos regra de 3 para matar os exercícios de porcentagem. E galera, podem começar a tomar isso daqui como um hábito. Usar a regra de 3 para matar exercícios de porcentagem, que isso daqui vai ser bem comum em boa parte dos testes que a gente for fazer. Beleza? E agora, esse exercício encerra a categoria exercícios básicos de porcentagem. Daqui para frente a gente vai para os mais avançados. Como esse exercício 4 que está na tela, que não tenho dúvidas em dizer que esse é o mais importante da aula de hoje. Faz a gente refletir sobre várias coisas e tudo mais. Eu quero começar com esse exercício de número 4, que está aparecendo na tela de vocês neste exato momento. Exercício 4. O investidor resolveu empregar todo o seu capital da seguinte forma: metade em poupança, que lhe rende 30% ao ano, um terço na bolsa de valores, que lhe rende 45% ao ano, e o resto em fundos de investimento, que lhe renderam 24% ao ano. Ao término de um ano, o capital desse investidor aumentou em... Bom, o grande problema desse tipo de exercício é que eu não sei quanto que é o capital inicial desse investidor. Se eu soubesse, o exercício ficaria muito mais fácil.
Aí você me pergunta assim, mas não pode inventar um capital inicial para o investidor? Pode, pode. Vou inventar R$100. Já que pode ser o número que eu quiser, vou inventar R$100, que é o cara mais fácil do mundo de fazer conta com porcentagem. Concordo. Só que nesse exercício, ele fala que metade vai na caderneta de poupança e 1/3 vai na bolsa de valores. 1/3 de 100 vai dar uma trabalheira dízima periódica. Então tente um número que divida por 3 que vai ajudar. Então, ao invés de usar 100, que é o normal, eu vou usar 300. Eu vou fingir que esse 300 é o total de dinheiro que o meu investidor tem. Esse 300 é toda a grana que o meu investidor tem. Professor, eu sempre fico meio inseguro se eu posso ou não posso inventar um valor de partida. Por que aqui eu posso e nos outros você não inventou? Vou te contar. Você sempre pode inventar um valor de partida num exercício de porcentagem quando as alternativas estiverem em porcentagem. Você pode inventar um valor de partida. Eu não tinha inventado o valor de partida até agora, porque todos os exercícios que eu fiz, nenhum deles as alternativas estavam em porcentagem. Nenhum deles as alternativas estavam em porcentagem. Quando as alternativas estão em porcentagem, você pode inventar um valor de partida. Então vamos começar? Metade na caderneta de poupança, metade de 300 é 150. 150 ele vai colocar na poupança. E a poupança rende 30% ao ano. 1/3 na bolsa de valores. 1/3 de R$300 é R$100. R$100 ele vai colocar na bolsa de valores. E a bolsa de valores rende 45% no mesmo período, ou nesse caso, ao ano. O restante, quanto que sobra? Se ele tinha 300, já foi 150 mais 100, já foi 250. Sobra 50. O restante ele vai colocar em fundos de investimento. E os fundos rendem 24% ao ano. Sabendo isso, o que aconteceu com o capital do investidor no final desse período? Bom, quero saber quanto que esse cara ganhou de dinheiro. Vamos calcular quanto que ele ganha de dinheiro em cada uma das aplicações. Por exemplo, na poupança, 30% de 150. 10% é 15. 30% é 3 vezes mais. Na poupança ele ganhou R$45. Na bolsa de valores rende 45%. Então é 45% de R$100, que é o próprio 45. Por último, fundos de investimento, 24% de 50. Se fosse 24% de 100 era 24. 24% de 50 é 12. Se eu somar, o dinheiro dele foi para 102. Ué, professor, quer dizer que ele tinha R$300, agora ele só tem 102? Não, 102 é o lucro. Além do 300, ele tem mais 102 de lucro. Tá, mas eu quero saber em porcentagem quanto ele lucrou. Como é que eu faço essa conta? Pego os R$300, que era o valor inicial, chamo de 100%. Pego o lucro dele, que é 102, chamo de X%. E monto uma regra de 3. 300 vezes X. 300x. 100 vezes 102. 102 com 2 zeros atrás. Passo 300 dividindo. Corta, 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 corta. 102 por 3 dá 34. 34%. Aí, a lucratividade desse investidor foi de 34%. Galera, antes de eu encerrar nossa aula, gostaria que vocês fizessem o seguinte. Eu gostaria que vocês pausassem minha aula, inventassem outro valor de partida que não fosse 300. 600, 900, 1.200, 1.500, sei lá. E aí tentem chegar na mesma resposta que eu. Tentem partir de um outro valor e chegar na mesma resposta que eu. Isso é muito importante. Ok? E galera, no material de vocês que está aqui, tem vários exercícios de porcentagem. Vai até o teste 12. Eu gostaria que vocês tentassem resolver antes da próxima aula. Próxima aula eu vou voltar aqui e fazer mais testes de porcentagem. Mas é bom que vocês já tentem resolver para que vocês já venham com algumas dificuldades, algumas soluções para a gente poder andar junto na aula de número 8, ok? Bons estudos e até a próxima aula.